Caríssimos irmãos e irmãs, hoje tenho que ser muito breve, porque eu tenho uma reunião imediatamente após a missa, uma reunião na faculdade dos professores do próximo ano. Serei bastante breve, mas gostaria de deixar duas linhas de reflexão. Uma a respeito do sacramento da confissão, que nos faz referência ao evangelho de hoje, e outro a respeito da Eucaristia. Pois bem, a respeito do sacramento da confissão, até é providencial, entendam, como a gente geralmente valoriza mais algo como perde, hoje não teremos confissões, então dá para refletir ainda mais sobre isso. Diz aqui o evangelho que havia um homem paralítico e os amigos o levaram, porque souberam que Jesus curava os corpos, e tentavam colocar aquele homem diante de Jesus, mas havia uma multidão que impedia de levar aquele homem a Jesus, e eles colocaram o homem por cima da casa, e por entre as telhas fizeram com que o homem descesse diante de Jesus. Tanto esforço por uma graça, mas não era a graça mais importante. A graça mais importante era outra. Pois bem, mas eles puseram o homem diante de Jesus. Jesus viu tanto esforço e tanta fé que resolveu, sem dúvida, dar a ele um presente muito maior. O que ele estava querendo era ser curado, mas Jesus quis dar algo muito mais importante. Jesus então disse: homem, teus pecados estão perdoados. O mais importante, o maior, o mais difícil, Jesus fez, deu a ele, era o perdão dos pecados. Mas os fariseus estavam ali e disseram: que blasfêmia, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele, Jesus, tem poder de perdoar os pecados, eu digo: homem, levanta-te, toma a tua cama e volta para casa. Mas Jesus fez o segundo milagre apenas para provar o primeiro, o mais importante, de que ele tem poder na terra para perdoar os pecados. Meus irmãos, de verdade, muitos de nós, não todos, mas muitos, não são gratos a Deus por este sacramento que Ele deixou na sua igreja. Isto é, Deus deixou na sua igreja ministros que continuam, que estendem o seu poder, o poder de Jesus, de perdoar os pecados. Nós deveríamos louvar a Deus todos os dias e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou esta graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou ministros que podem dispensar este sacramento. Multiplica, Senhor. Por esses dias nós ouvimos no Evangelho: a messe é grande, mas os operários são poucos. Então multiplica, Senhor, os ministros do perdão, para que nunca nos falte esta graça, de ter esta alegria católica dentro de nós. Essa profunda alegria, o Senhor enriqueceu a sua igreja. Imagine um católico pensar em abandonar a sua igreja. Crê em Deus Pai. Onde eu vou encontrar? Onde eu vou encontrar uma igreja em que os ministros possam perdoar os meus pecados? Nunca, jamais. Então o padre não deve, pode me distratar, mas eu não deixo de ser católico. Crê em Deus Pai. A comunidade pode ser horrível, entendeu? E pode falar mal de mim, mas eu não vou deixar de ser católico por causa da comunidade. Os ministros podem fazer
coisas erradas, os ministros extraordinários da comunhão eucarística podem fazer coisas erradas e eu posso ter antipatia com eles e com os catequistas. O ministério de música pode ser um desastre, mas eu não vou deixar a minha igreja, eu não vou deixar de ser católico de maneira nenhuma, porque nela, na igreja de Jesus, eu posso encontrar o poder de Jesus de perdoar os pecados. Poder este concedido aos seus ministros. Poder que é infinitamente maior e mais importante do que se houvesse ministros realizando milagres e dando curas, dizendo: levanta-te e anda, abre os olhos e vê, ouve novamente, abra a boca e fale. Ter os pecados perdoados é infinitamente mais importante do que receber o milagre de uma cura física, de andar, de ver, de falar, de ouvir. Porque todas essas graças são graças para este mundo, enquanto o perdão dos pecados é uma graça que nos abre as portas do céu. Então, agradecer a Deus por esta maravilhosa graça que Ele concedeu e que nem sempre nós a valorizamos, isto é, procuramos o sacramento, mas sem a devida motivação interior, sem a devida gratidão no coração, sem a devida alegria exultante, sem aquela alegria, uma alegria maior, entrar para receber o perdão de Deus. Nós deveríamos ter uma alegria muito maior se nós entrássemos numa fila para receber a cura do câncer. Entrar na fila da comunhão, você deveria ter uma alegria muito maior do que você se tivesse uma doença horrível, terrível, extremamente dolorosa, e que você entrasse naquela fila e soubesse que iria obter a cura. É claro que você estaria feliz, mas nós deveríamos entrar na fila da comunhão com alegria infinitamente maior do que o doente terminal que entra numa fila para receber a cura do seu corpo. Todos nós, acredito, cremos, somos gratos a Deus pelo sacramento da confissão, mas tenho uma profunda certeza de que a grande maioria não é grata o suficiente por isso. Segundo ponto, porque não posso me estender, é o quê? Como eu não posso me estender, eu tenho que resumir a missa, eu tenho que encurtar a missa. E o que é que eu vou encurtar? O menos importante, a homilia. Eu não vou encurtar a consagração, eu não vou acelerar a consagração, eu vou acelerar aquilo que eu falo, porque embora seja importante, é o menos importante. Mas nós, não poucas vezes, damos mais atenção ao que é menos importante e não toda a atenção ao coração da Santa Missa. E isso se manifesta de várias maneiras. Isto é, alguém pergunta: como é que foi a missa? Foi linda. E você se refere à homilia. Você está pensando na homilia, porque o momento em que você se voltou um pouquinho mais para Deus foi na homilia. Enquanto, quando ali Jesus se faz presente, realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade, você está pensando em tantas outras coisas e não vê a hora que aquela parte monótona passe, porque você não reza a parte mais importante. Meus irmãos, graças a Deus, nós temos as duas coisas, mas pode haver missa sem pregação. Pode haver missa sem pregação, isto é, o padre proclama o evangelho, do evangelho já faz um silêncio ou já parte para a consagração. Mas não pode haver missa sem consagração. Não pode haver missa sem a Eucaristia. Não pode haver missa sem o santo sacrifício do altar. Então sejamos mais devotos,
Tenhamos mais fé, inclinemos o nosso coração, a nossa atenção, os nossos afetos, todo o nosso ser para o centro da missa. É claro, prestemos atenção e rezemos durante a homilia. Claro, ainda mais até, mas infinitamente mais para o coração da Santa Missa, o santo sacrifício, ali onde Jesus se sacrifica e se entrega para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.